Olá, pessoal, tudo bom? Esse aqui é aquele podcast da Beta, sabe aquele podcast que ela falou que estava tentando fazer já tem algum tempo e não estava conseguindo? Pois é aquele podcast. É aquele podcast que a Beta fala sobre coisas que ela nem falou no canal, não falou em outros lugares, ou às vezes até falou. Porque aqui é um lugar onde a gente não segue uma linha direta de pensamentos. É um momento onde a Beta está se maquiando normalmente para fazer alguma outra coisa. E aí ela resolveu o quê? Trabalhar um pouco mais e fazer um áudio para vocês. Sim, meus amores, estou muito feliz que estamos aqui. Esse aqui oficialmente é o primeiro episódio. Eu acho que vamos manter esse nome do aquele podcast da Beta. Eu até estava tentando pensar num nome um pouco mais original, mas eu já me afeiçoei a esse nome. Eu não sei vocês, eu já gostei. Até fiz uma identidade visualzinha. Vocês gostaram? Pois é, menina, a rosinha é bem bonitinha. Eu estou muito feliz com a recepção do podcast, né? Que a gente teve o nosso episódio piloto, que inclusive já está disponível. Eu ainda não decidi, vou ser bem sincera com vocês. Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de uma vez por semana. Uma vez por semana é muito tempo, vocês não acham? Mas, aí o que eu faço? Eu não me organizo para fazer uma coisa uma vez por semana, e aí começa a fazer essa coisa, essa maluquice de não, vamos subir quase todo dia, vamos do nada você se maquia todo dia, por que não você subir todos os dias? E aí, o que eu faço? Eu começo a me comprometer com muito mais do que eu posso, e aí acontece que já já eu não faço mais. Então, eu vou tentar sim decidir um dia da semana específico para a gente fazer o nosso podcast. Inclusive, vocês falaram sobre o negócio do Apoia-se, para a gente fazer o nosso momento de cartinha do internauta, e eu vou fazer. Então, quando eu for fazer, eu vou avisar aqui para vocês me mandarem não, para vocês assinarem, tá? Inclusive, as historinhas eu já estou recebendo no e-mail falaqueumeirrito@gmail.com, tá? Que é o e-mail onde eu recebo histórias de vocês. Contem histórias legais, tá bom? Sejam legais. Não façam micro histórias, porque senão vai ficar difícil a gente selecionar, tá? Então, uma história boa. Lembrando que se você quiser que mude os nomes, você avisa, tá? Porque se você mandar um e-mail, isso quer dizer que você já está autorizando eu divulgar aqui. Se você ficar nessa palhaçada depois de querer que eu tire do ar, vamos parar com essa graça. Uma vez eu fiz isso, há muito tempo atrás, a pessoa me mandou a história, eu fiz vídeo da história e a desgraçada mandou eu tirar depois porque ela se arrependeu. Tá bom? Então vamos tentar não fazer isso, tá? Porque eu não sou trouxa, eu não sou maluca. Então, se você gastou seu tempinho, também não faça gastar o meu, tá? Mas já comecei no coice, desculpa. Eu tava falando que eu tava muito feliz com a recepção do primeiro episódio, porque foi muito legal ver que vocês realmente querem ouvir mais de mim, gente. Eu não sei como é que vocês não cansam. Eu própria canso. E vocês, pelo visto, querem mais coisas para falar. Eu só tô fazendo isso aqui porque quando eu tô me maquiando, eu costumo não fazer nada ou assistir um vídeo, mas eu nem presto atenção. E aí agora eu comecei a gravar enquanto eu tô me maquiando. Só que aí o problema disso qual que é? Que agora eu demoro 5 vezes mais tempo a maquiar, porque vocês acham que eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo? O tic-teco, ele não funciona desse jeito. Por quê? Porque aí eu fico tentando não deixar um silêncio aqui no podcast, e isso faz com que eu não consiga fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, agora eu estou penteando minhas sobrancelhas e eu deveria estar virando mais o rosto para pentear minha sobrancelha. Mas se eu virar o rosto, eu estou falando bem longe do microfone, tá vendo? Então eu tenho que ficar aqui para ficar essa voz aveludada para vocês. O nosso primeiro episódio, eu prometi, e não cumpri, como sempre, falar sobre o vídeo do Felca. E aí, não falei. Fui pro Pra Variar, falei bastante sobre esse assunto. E aí eu falei, por que não? Eu até pensei hoje em fazer um vídeo pro canal sobre isso. Só que qual é o problema da gente fazer um vídeo sobre o vídeo do Felca? Eu não gosto de fazer react de coisas do YouTube. Porque no YouTube existe uma chance muito maior de você tomar o famoso e famigerado strike, que é uma punição que algumas pessoas conseguem dar caso você use material delas. E aí usam isso não
para direitos autorais, mas para punir pessoas que falam coisas que não gostaram, né? E a gente sabe que o digníssimo, não o Felcão querido, o digníssimo Ítalo Santos, ele gosta de fazer isso. Inclusive já fez com alguns criadores que fizeram vídeo para denunciar as coisinhas que ele faz. Então, eu tenho mais medo de strike do que de processo, tá? Porque processo é uma coisa que a gente resolve na justiça. Agora, strike é mais difícil, porque você tomando 3 strikes, você sabia que o YouTube deleta o seu canal? E você não pode voltar nunca mais? E aí eu vou fazer o quê? Isso aí vai acabar com a carreira da pobre coitada, tá? Inclusive, se eu não me engano, a Smail fez um vídeo esses dias dizendo que tomou um strike do Ítalo e que não faria mais vídeo sobre ele. E aí você imagina, né? É um risco muito grande para as pessoas fazerem isso. Eu tenho bastante dificuldade com essa política do YouTube, mas eu não sou bilionária para decidir nada por ninguém e abrir o meu próprio canal, né? No meu próprio sítio. Então a gente vai respeitar. E aí é por isso que aí eu pensei o seguinte: Spotify não é bem assim, né? Até porque aqui eu não vou usar nenhuma imagem do digníssimo. Então, aqui no máximo que eu posso receber é o famigerado processinho, tá? Mas aí é aquela história. Eu sempre tento ser muito responsável da maneira como eu falo, porque eu tento separar as coisas que são opinião das coisas que são um pouco mais aprofundadas, né? Umas coisas que são análise dos fatos. Então, eu vou fazer um contexto para você que está vivendo debaixo de uma pedra e não sabe o que está acontecendo. O Felca fez um vídeo falando de um digníssimo influenciador com mais de, sei lá, 17 milhões de seguidores no Instagram, chamado Ítalo Santos. O Ítalo Santos, ele é uma dessa leva, dessa galera que fazia conteúdo, né, do interior, se eu não me engano, ele é da Paraíba. E aí ele é bem no estilo Carlinhos Maia. Só que a diferença dele pro Carlinhos Maia é que ele foca bastante o conteúdo dele em mostrar crianças. E aqui eu vou usar a palavra crianças porque não tem outra palavra melhor para usar não, porque não é jovens, não é adolescentes, é crianças, tá? E aí ele é muito criticado por isso, inclusive ele ganhou uma certa fama, né, além dessa galera que já acompanha ele, ganhou uma certa fama nesse mundinho pop, porque ele casou com o marido dele, eu acho que é Euro, o nome do namorado na época, e ele deu um iPhone de convite do casamento. Sim. As pessoas que estavam convidadas para o casamento dele ganharam um iPhone. Aí você se pergunta como essa pessoa tem dinheiro para dar um iPhone, né, algo que custa 10 mil reais para cada um dos convidados, isso antes mesmo de ir para o casamento. Obviamente que a pessoa faz isso o quê? Para chamar atenção, né? Para sair em página, para todo mundo ficar sabendo, e conseguiu, porque todo mundo comentou sobre essa pataquada, né? E aí, até falaram sobre a Virgínia ter recebido na época o iPhone e ele ficou muito chateado porque quase ninguém foi no casamento dele, mesmo recebendo um iPhone, mostrando que às vezes, amigo você pode até comprar, afeto nem tanto, né? E aí, então quase ninguém foi no aniversário dele, ele ficou muito chateado, fez muitos stories falando sobre isso, né, coitado. E aí, muita gente. Eu fiquei sabendo quem ele era nessa época. Só que ele já tinha milhares de seguidores. Uma pessoa que tem esse dinheiro todo, obviamente, ela não é anônima, né? E aí, de onde ele ganha dinheiro? Obviamente, como que ele ganha dinheiro? Né? Tigrinho, né? Não só tigrinho, mas como outras coisas também, o conteúdo dele, etc. E aí, o que ele faz? Ele é uma pessoa que conta historinhas igualzinho o Carlinhos Maia, né? Então, pega lá uma galera que normalmente é uma galera bem carente, uma galera que não tem grana, não sei o quê, e aí ele começa a colocar essas pessoas dentro das novelinhas que ele conta no conteúdo dele. Só que o problema é que o conteúdo dele envolve muitas crianças e principalmente uma menina chamada Camilinha. Essa Camilinha você deve conhecer, ou pelo menos já deve ter visto qualquer coisa dela, porque ela também é muito famosa. E ela ficou famosa por parecer que tinha uma faixa. Por parecer não, ela fazia um blush que era tipo uma faixa na cara, né? Que pegava a frente toda, debaixo do olho, no nariz.
Uma palhaçada. Obviamente que ela fazia isso para chamar atenção e conseguiu também, porque muita gente não entendia porque que ela fazia aquilo. E aí ela passou a fazer isso bastante. Ela está com o Ítalo Santos desde os 12 anos de idade, tá? Os pais dela, basicamente, passaram pro Ítalo, né, a criança, e falou: toma aí, cuida que o filho é teu. E o Ítalo chama ela chama até o Ítalo de pai e tudo mais. E é aquela história, né? É o papai que paga as coisas, paga a conta, então até eu chamaria de papai. O problema é que essa menina, ela, desde a época que ela está nessa história, ela não é a única, mas ela talvez seja o melhor exemplo de todos. Essa menina é altamente sexualizada. Altamente, do nível de ela normalmente aparecer muitas festinhas, e o Felca mostra isso bem no vídeo, mas assim, inclusive muita gente falou assim: ai, finalmente alguém está falando sobre esse assunto. A internet já fala sobre isso há muito tempo. Muito tempo. Inclusive o caso da Isabela Vidal foi exatamente sobre isso, foi sobre o Ítalo Santos, né? Muita gente já falou, inclusive o Ítalo não tem menor problema de vir com toda a força jurídica para cima das pessoas que falam dele. Então é por isso que muita gente acaba não falando, e por isso que eu também tomo bastante cuidado para falar do queridíssimo, porque eu não divulgo o Tigrinho, eu não tenho dinheiro para ter 50 advogados para fazer assédio jurídico com ninguém. Tá? Então eu não tenho como ficar respondendo e pagando processo para um treco que nem a polícia parece que está muito interessada, né? Porque muita gente já falou sobre isso e até hoje o cara tá lá fazendo o mesmo conteúdo. Então, assim, mostrar pessoas e tudo mais, etc., não é crime, tanto que o Carlinhos Maia tá aí fazendo até hoje e não tem ninguém pedindo para tirar o conteúdo dele do ar. Até tem, mas por opiniões, né? Não por achar que é alguma coisa criminosa. Essa menina aparece, essa menina e muitas outras meninas e meninos aparecem em festas cheias de álcool. Cheias de álcool. E assim, tem inúmeros vídeos dessas crianças claramente. E aí eu não vou aqui fazer nenhum tipo de afirmação, porque eu não posso ser irresponsável desse jeito, mas é obviamente que aparecem essas crianças em festas onde tem garrafas de bebida vazia, onde tem consumo de bebidas alcoólicas, né? Essas crianças consumiram? Não sei. Não sei, isso não aparece nos conteúdos até onde eu sei, mas isso aí acontece. Essa menina também é altamente sexualizada. Inúmeras vezes já falou sobre fazer sexo com outras pessoas, inúmeras vezes já fez brincadeiras de cunho sexual com outros meninos. E, além de tudo, esta menina não só colocou silicone, né? Hoje ela tem 17 anos de idade, ela também divulga tigrinho, e essa menina engravidou. Ela perdeu recentemente o bebê, e ela engravidou do irmão do Ítalo. Do tio, né? Se o Ítalo é o pai, o irmão é o tio. Essa menina engravidou do tio. E aí o buraco ele vai descendo, né? Ele vai descendo de um jeito bem complicado. Existem vídeos dessa menina deitada com outros meninos na cama, e vídeos aonde o Ítalo... O Felca também mostra esse vídeo, no vídeo dele. O Ítalo vai lá e puxa o cobertor aonde a menina está debaixo com outro menino de conchinha. E essa menina está com roupa super curta. Então não são achismos, né, gente? Não são sugestões, exatamente. São fatos. Esta menina aparece em posições, em lugares, em assuntos, em momentos que não são próprios para uma menor de idade. E hoje ela tem 17, mas isso acontece desde os 12. O Felca vai falar de outras pessoas também. Ele vai falar sobre esse processo de adultização das crianças. Só que o fundo, no fundo do fundo, o vídeo é sobre pedofilia, né? O vídeo é sobre o quanto existe uma rede, e aqui é uma rede que a gente vai falar desde as pessoas que consomem até as pessoas que produzem. Existe uma rede na internet a céu aberto de pessoas abertamente pedófilas, né? E eu não posso aqui afirmar que o Ítalo faz conteúdo com esse objetivo.
Mas aqui a gente precisa fazer uma separação que é muito importante. E aí eu volto numa coisa que eu falei lá no Pra Variar e que eu acho que vale a pena a gente falar aqui de novo. Toda televisão, todo canal de televisão, toda emissora, se você não sabe, obrigatoriamente, uma emissora, por exemplo, a Globo, o SBT, a Band, todos eles precisam de uma coisa chamada concessão pública. Por quê? Para você ter uma emissora no Brasil, você precisa ter essa concessão que é dada pelo Estado. O governo é que permite que você tenha essa concessão. Tanto que toda vez que a gente fala sobre regulamentação, mudar a regulamentação, porque já existe regulamentação para televisão, toda vez que a gente fala sobre mudar a regulamentação, a gente vê essas TVs sendo muito contra, né? Por quê? Porque supostamente uma concessão pública, ela tem regras que essas emissoras precisam seguir. E uma delas é o criar conteúdo. Ou, obviamente, respeitar a lei, respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto, perdão, e também ter conteúdo de cunho social, com objetivo. Existe uma responsabilidade social do conteúdo que vai para o ar. Existe também toda a questão da classificação etária, da hora que pode passar que tipo de conteúdo ou que não pode. E também existe não uma legislação, mas assim, um controle muito forte sobre a maneira como crianças aparecem. Tanto que, por exemplo, e aí isso não tem a ver diretamente com a concessão, mas quando se proíbe de fazer publicidade infantil, muita gente fala que é a Fátima Bernardes que tirou a TV Globinho do ar, mas na verdade quem tirou a TV Globinho do ar foi a lei que proibiu ter anúncio direcionado para crianças. A partir do momento que a TV Globinho não podia mais veicular nos seus intervalos anúncios para crianças, não tinha mais por que ter nada direcionado para criança na televisão. E é por isso que se passou a tornar esse horário da manhã um horário adulto, né? Não mais um horário de criança. Então, nudez, violência, tudo isso passa por regras que a televisão precisa seguir. Só que essas regras, obviamente, não levavam em consideração que em algum momento existiria uma coisa chamada celular, não levava em consideração que em algum momento existiria uma coisa chamada Instagram, TikTok, Stories. Não imaginava que isso ia acontecer. E não ia imaginar que uma pessoa sozinha poderia falar com 17 milhões de pessoas. Esse público. E aí é óbvio que, 17 milhões é o número de seguidores, né, que ele tinha, se eu não me engano, e não é esse povo todo que vê, mas que seja 1, 2, 3, 5 milhões de pessoas, existem emissoras, existem canais, existem programas que não chegam num décimo disso. E esses canais, eles estão ali transmitindo debaixo da lei. Eles não imaginavam, então a lei não imaginou, quem fez a lei não imaginou, que em algum momento teriam pessoas com poder de emissora, que teriam o poder de falar para mais gente do que uma emissora fala. E com isso, só que essas pessoas elas não estão debaixo de basicamente nenhuma regulamentação. Elas podem falar o que quiserem, a hora que quiserem, da maneira como quiserem, e ficam nessa zona cinzenta de parecer que o Ítalo ou qualquer outro criador estão falando de um ponto de vista pessoal. E aí, se a gente chega num nível de você conseguir falar para tanta gente, escolher de forma deliberada, mostrar uma criança menor de idade em um ambiente com álcool, sexo, e essa criança se relaciona sexualmente com outras pessoas, com pessoas da sua própria família, e você pega isso e coloca no ar, a gente começa a ter um problema. Porque não é apenas sobre o que está acontecendo ali. Porque, ok, aí existe a parte legal, que é o seguinte. A Camilinha, desde os 16 anos, ela é emancipada. A emancipação é uma ferramenta que existe na lei brasileira para que uma criança, a partir dos 16 anos, se eu não me engano, ela possa ganhar algum tipo de independência.
E essa criança, então, ela passa a ser considerada em algumas coisas, não são todas, tá? Em algumas coisas ela passa a ser considerada maior de idade. E a partir disso ela pode tomar determinadas decisões. A questão é que não adianta você emancipar uma criança dessa e ainda assim começar a fazer conteúdo como se ela fosse maior de idade, porque ela não é. E também existe uma outra questão que, por exemplo, você sabia que o CONAR ele é um órgão que ele é um órgão de autorregulamentação da publicidade. O que isso quer dizer? O CONAR ele não tem força de lei, né? Ele é um conglomerado, né? Um conselho das próprias agências de publicidade, do próprio mercado de publicidade, que se autorregula. O que quer dizer isso? Que o CONAR, ele não é, ele antes de ter que ter uma legislação para alguém ir lá e punir a publicidade, os publicitários falaram, não, olha só, não precisa. Pode deixar que a gente vai se regulamentar. Pode deixar que a gente vai se regular. Então o CONAR, ele entra, todo mundo que faz publicidade se coloca abaixo do CONAR para respeitar determinadas regras que o CONAR coloca. Por exemplo, tem uma regra do CONAR que é até curiosa, muita gente às vezes não sabe, que menores de 25 anos não podem fazer publicidade de bebida alcoólica. Não podem. Tá? Além de outras regras. Por exemplo, você já percebeu que em publicidade de bebida alcoólica ninguém bebe a bebida? Porque o CONAR também regulamenta de que não pode aparecer pessoas consumindo a bebida. Então nunca vai ter alguém dando uma virada, uma golada de bebida numa publicidade de cerveja, por exemplo. E aí, voltando do negócio da idade, menores de 25 anos não podem fazer anúncios de cerveja. E aí temos uma outra coisa que é curiosa, que é menores de 25 anos não podem fazer propaganda de cerveja e nem pessoas que parecem ter menos de 25 anos. E aqui é óbvio que a gente entra mais uma vez numa zona cinzenta, que é a zona de o que é parecer ter 25 anos. Você não pode pegar e fazer a malhação, elite, que é você pegar uma pessoa de 30 anos de idade e você caracterizar ela como um adolescente de 18. Você não pode, essa pessoa objetivamente não pode ter menos de 25 anos, mas ela também não pode estar caracterizada como uma pessoa com menos de 25 anos. Porque é muito fácil você pegar uma menina, um menino de 25, quer dizer, uma menina, um menino, um adulto de 25 anos, e você caracterizar ele como sendo um adolescente. E você, com isso, inconscientemente, você incentivar o consumo de bebida alcoólica entre adolescentes. Então, esse exemplo traz o quanto a publicidade tem ou deveria ter responsabilidade sobre o que você atinge quando você faz alguma coisa. E aí aqui a gente entra numa discussão que é quase filosófica, que é aquela discussão do o que vale? O que eu falo ou o que o outro entende? Quando a gente está falando de criança, a gente tem que olhar as duas coisas. Porque não adianta o Ítalo vir falar de que essa menina não faz consumo de bebida alcoólica, que essa menina é emancipada, que essa menina que os pais dela liberam ela fazer o que ela quer fazer. Porque o problema não é o fato objetivo dela poder fazer essas coisas. O problema é o que o outro entende. O problema é que mensagem é passada quando essa menina está com 17 anos fazendo o que ela faz. E aí aqui eu estou sendo legal falando de 17 anos, mas isso já falei para vocês que isso acontece desde lá dos 12 anos de idade. Então aqui a gente começa a ter um problema. Por quê? E aqui é uma discussão que é feita o tempo inteiro, que ele faz sobre, por exemplo, a Bel para Meninas, né? Que é uma família de uma mãe e filha, principalmente, onde a mãe zoa da criança o tempo inteiro, e aí sempre se entra na discussão que
essa menina, ela queria estar ali, que não tem o menor problema, que ela, que ela consentiu pela brincadeira. E aqui, de novo, quando a gente está falando de menor de idade, consentimento é uma coisa complicada de falar, porque consentimento é uma coisa para maiores. Só quem consente, só quem tem capacidade de consentir é alguém que tenha capacidade das suas faculdades mentais. E isso é exclusivo para pessoas, na lei, pessoas maiores de idade. Menores de idade não têm 100% do domínio das suas capacidades de consentir sobre alguma coisa. Tanto que, por exemplo, na lei, aí por favor me corrijam se eu estiver errada nos comentários, você pode ter um relacionamento, por exemplo, você tem 20 anos de idade, você pode ter um relacionamento com uma pessoa de 17. Porque se essa pessoa, obviamente, consentir, né? Agora, se eu não me engano, menores de 14 anos de idade automaticamente não podem consentir um relacionamento com uma pessoa maior de idade. Uma pessoa com 18 anos não pode se relacionar com uma pessoa de 14, mesmo que essa pessoa diga que quer, né? Automaticamente, isso já é visto como um relacionamento com uma menor de idade. Então, é isso. A lei ela tem vários dispositivos, né? O problema desse negócio do Ítalo é que a gente sabe que existe uma rede aberta. E não é só para meninas, isso é uma coisa também muito importante de falar, não é só para meninas, mas para meninos também, de pessoas que constroem redes de troca de conteúdo de pedofilia. E aqui a gente está falando de pessoas que vão em vídeos de crianças com pouca roupa, com roupa de banho, ou crianças que até de forma inconsciente elas estão fazendo determinados movimentos que possam ser lidos como sexuais para uma pessoa que está procurando isso. E aí você vai ver esses conteúdos com muitas pessoas comentando, né, códigos que mostram claramente que são pessoas desta rede que trocam vídeos e fotos, etc. E tem muitos lugares, inclusive, em vídeos mais longos, por exemplo, no YouTube, aonde essas pessoas, né, comentam o time code, quer dizer, o tempo exato aonde aparece a criança naquela situação específica. Isso é feito de forma aberta, tá? O Felco, inclusive, mostra, e aqui também a gente tem uma outra coisa que é meio doida. Eu vi gente questionando ele. Por quê? Eu tenho que fazer esse parênteses, né? O Felca, para fazer esse vídeo, ele precisou testar o algoritmo do Instagram, do TikTok e tudo mais. No Instagram, principalmente. Por quê? O algoritmo é um robô que percebe quais são as suas... o que você gosta de consumir de conteúdo. Ele vai comparar com milhares de outras pessoas e vai ver que pessoas que gostam de um determinado tipo de conteúdo, que gostam, que assistem tal determinado vídeo, que seguem determinadas pessoas, ele faz por associação a construção de um feed que mostre mais dessas coisas. É assim que qualquer algoritmo funciona, tá? Então, por exemplo, aqui desse lado do criador de conteúdo do YouTube, eu consigo ver que outros vídeos do YouTube as pessoas que assistem meu canal gostam de assistir. E aqui aparece sempre, por exemplo, os vídeos do Matheus, os vídeos do Ismael, os vídeos do Jean, porque são vídeos que estão dentro do mesmo universo, mas aparecem também vídeos de outros canais que não tem nada a ver, que nem fazem a mesma coisa que a gente. Por quê? O algoritmo ele tá te gravando o tempo inteiro e vendo o que você faz dentro do YouTube. E aí ele consegue prever que você é uma pessoa que gosta de assistir tal conteúdo, provavelmente vai gostar de assistir outro conteúdo. E ele é muito bom nisso, tá? Às vezes ele tem capacidade, o robô do algoritmo, ele tem mais capacidade de entender o que você gosta do que você mesmo. A gente tem casos de alguns algoritmos que conseguem descobrir que a pessoa está grávida antes mesmo dela própria saber. Existe esse caso, né? É um caso anedótico, mas ele existe. Então,
o algoritmo muitas vezes, ele é uma máquina, né? Então muitas vezes ele tem essa capacidade, muitas vezes não, ele com certeza tem essa capacidade de descobrir. Então, é óbvio que o algoritmo sabe ler quando uma pessoa gosta de conteúdo de pedofilia. E o Felca mostra isso no vídeo dele. O Felca pega. E aí aqui vem a crítica, que o Felca usou o próprio perfil dele para seguir perfis de meninas que são costumeiramente seguidas para esse fim. E aí tem várias. E começou a consumir esse tipo de conteúdo. Eu também acho meio complicado ele ter usado o próprio perfil dele para fazer isso, porque aparece para os outros que ele está seguindo. E aí, óbvio que uma menina foi lá e viu isso, achou muito esquisito, e eu acho até válido, tá? Ela fazer esse questionamento. Porra, Felca, por que você tá seguindo um monte de menina menor de idade? E aí, obviamente, que a menina foi lá, que o Felca foi lá e falou, olha, isso é pra um vídeo. E aí eu não sei, se eu não me engano, o Felca fala que ela pagou, mas aí isso acabou criando toda uma rede de fake news de que o Felca era pedófilo. Né? E aí no final do vídeo dele, ele fala que ele tá processando mais de 220 pessoas. E até faz uma coisa que é até bem interessante, que ele fala que essas pessoas doarem R$ 250 para instituições que cuidam de crianças, né, que estão exatamente trabalhando contra isso, ele abre mão do processo. Mas dá para entender, vamos combinar que dá para entender o questionamento da menina. De chegar para ele e falar, Felca, por que você segue essas pessoas? Eu também, no lugar dele, teria criado uma conta nova para ver isso. Mas tudo bem, eu acho que isso é um parênteses, tá? O próprio Felca foi lá, seguiu essas pessoas, começou a consumir esse conteúdo em pouquíssimo tempo. O Felca começou a receber no perfil dele, diretamente, conteúdos focados em pedofilia. E aí, se uma pessoa física, né, com um perfil qualquer no Instagram, em horas eu estou sendo legal, em minutos, consegue com que o algoritmo só mostre conteúdos focados nesse assunto, por que isso não está sendo barrado ativamente pelas redes sociais? E aqui a gente entra no papo de regulamentação das redes. Porque é aquela história, né? Liberdade de expressão tem limites. O que você faz na internet, o que você consome, também tem seus limites. E esse eu acho que é um limite muito claro. Se você apenas armazenar conteúdo de menores de idade em situações sexuais já é crime, consumir esse conteúdo também é crime. Aí é óbvio que a gente vai passar pelo crivo do mas no Instagram não aparece nenhum tipo de pornografia. No Instagram não existe, não tem gente pelada, não tem criança pelada, mas tem criança de biquíni. Tem criança com pouca roupa. Tem criança, menina, sem camisa. Existe isso. Então, o vídeo dele traz esses questionamentos de por que isso tá. Por que é tão fácil ter acesso a esse conteúdo? E por que ninguém tá fazendo alguma coisa sobre isso? O vídeo dele acaba tirando para muito lado, né? Então, fala sobre... No início, eu achei até que foi só para levantar uma bola, que ele fala das crianças coach, que é uma palhaçada, as crianças que jura, com 12 anos de idade, que jura que tem qualquer tipo de conhecimento sobre o mundo. E aí depois ele entra mais pesado nesse assunto. E eu acho que são vários tiros que ele dá. Os tiros em pessoas que produzem conteúdos, obviamente, não muito interessantes para alguém que quer estar dentro da lei. Ainda mais pessoas que têm a capacidade financeira de silenciar as pessoas que falam sobre essa pessoa, que é o caso das pessoas que você já sabe, e a responsabilidade das redes de estar fazendo com que isso aconteça a céu aberto, sem ninguém fazer nada. Depois que esse vídeo foi pro ar, de novo, faço questão de dizer que o Felca não é o primeiro a falar sobre isso, mas é óbvio que o formato, a maneira e o tamanho que ele já tem
fazem com que isso chegue muito mais longe. Depois que esse vídeo foi pro ar, tanto o perfil do Ítalo quanto o perfil da Camilinha saíram do ar. E aí, o Ítalo já fez isso outras vezes. Ele próprio já tirou o perfil do ar. Só que parece dessa vez, parece que ainda não tem, a gente ainda não tem 100% de informações sobre isso, mas parece que os perfis também saíram do ar por um conjunto de denúncias e também por uma irregularidade da Camilinha especificamente, por uma irregularidade dela ser uma menor de idade divulgando casa de aposta. O que seria proibido, então ela não poderia fazer isso, então por isso que saiu o perfil do ar. O Ítalo não é menor de idade, né, obviamente, e também faz a mesma coisa, mas até então existe uma regulamentação para isso e uma liberdade para isso, né? Questionável, mas existe. Mas o perfil dele também saiu do ar e a gente não sabe até hoje se foi a Meta que tirou do ar, se foi o próprio Ítalo que tirou do ar, se foi a polícia que mandou tirar do ar, a gente não sabe. O que a gente sabe, factualmente, é que esses perfis não estão no ar. E aí, já tiveram alguns pronunciamentos sobre o caso. O marido do Ítalo já foi falar, já foi meter a carta da raça, da sexualidade, o que definitivamente aqui não serve para nada, porque o Ítalo pode ser um homem do interior da Paraíba, gay, negro, que nada disso faz ele acima da lei, que nada disso faz ele permitido a divulgar imagens de crianças em ambientes onde elas não deveriam estar. E entra nesse lugar onde ele quer discutir que ele mudou a vida de muitas pessoas, que ele pagou para essas pessoas, que essas pessoas saíram da miséria, e isso e aquilo. E, de novo, nada disso permite que uma criança esteja no lugar onde essas crianças aparecem constantemente no conteúdo deles. E aí a gente entra nesse impasse. Porque, de novo, não é sobre só essa criança estar passando por isso. Ah, mas ela é emancipada, ela pode. Mas que mensagem ela passa para outras crianças? Que mensagem ela passa para outras pessoas que naturalizam isso? Então, ao mesmo tempo que influencia outros jovens a acharem que aquilo é normal, que é aceitável, também alimenta um tipo de conteúdo que não deveria estar na internet. Então, é complicado. Muita gente hoje em dia falando, finalmente alguém falou mais sobre isso, porque era meio surreal o quanto se denunciava esse assunto e o quanto nunca se fez nada. E aí eu acho que agora, talvez, as coisas aconteçam com um pouco mais de força ou não. Ou o Felca vai tomar strike, todo mundo que fez vídeo sobre isso vai tomar strike, vai tomar processo, o Ítalo vai voltar a ganhar dinheiro, o Ítalo vai voltar a colocar essa garota nesse mesmo lugar, não só ela, como várias outras meninas e meninos, e vai terminar em pizza. Eu não sei o que vai dar. Já percebi uma coisa aqui no podcast, eu sinto que eu tenho um pouco mais de liberdade para falar algumas coisas. Eu tenho realmente muito receio dessa questão do YouTube, tá? Porque é muito fácil prejudicar youtuber quando esse youtuber enfia dedo em determinados vesperos. O Felca não precisa do YouTube dele para viver, eu preciso. E eu pago minhas contas com o YouTube, eu não tenho como arriscar meu canal. Então, por isso que eu não levei esse assunto para lá. Mas é bom, porque eu acho que o podcast vai me dar essa abertura de eu conseguir falar com uma certa liberdade aqui sobre outras coisas que eu não consigo falar lá. Estou até pensando de eu trazer alguns assuntos que eu falo no canal, às vezes trazer para cá como um lado B do assunto. O que vocês acham? Mas é isso, assim, eu acho que eu dei minhas opiniões, né? Eu acho que essa é a minha análise sobre o vídeo dele. Provavelmente tem outras coisas que eu esqueci de falar. Mas eu, Dona Roberto, espero que esse cara não possa mais continuar fazendo o conteúdo que ele faz.
Eu espero que não termine em nada. Tô esperançosa? Não sei. Eu espero também que as pessoas que falaram sobre esse assunto não sejam, no final das contas, obrigada a dar mais dinheiro para ele continuar fazendo o tipo de coisa que ele faz. E eu tenho certeza absoluta que ele tem a capacidade de fazer outras coisas que não seja envolvendo criança na situação que criança não deve estar. Tá bom? É isso. E até o próximo episódio. Um beijo no coração de vocês e tchau.